neste domingo, dia do Senhor, dia da alegria, dia que somos convidados, convocados a participar do mistério de Deus em nossas vidas. É Deus que congrega, que chama a uma vida nova, a participar com Ele, já do céu aqui na terra, como ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. A Eucaristia, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, remédio de imortalidade. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá vida eterna. Na palavra de Deus não é a palavra bios em grego, mas a palavra zoé, vida sobrenatural, comunhão com Deus, de amor. Quem ama, obedece, está aberto ao projeto salvífico de nosso Senhor. Muitos são chamados, todos, mas infelizmente nem todos são escolhidos. A vontade de Deus, na verdade, como ensina São Paulo em 1 Coríntios 2, é que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus estava diante de Pilatos, ele perguntou: o que é a verdade? É nosso Senhor Jesus Cristo, embora haja alternativas que tentam nos distrair de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensina o nosso Pai São Bento: nada anteponha a Cristo. Existem outros valores que vão em contrapartida ao chamado de Deus. Existem outras vozes tentando nos confundir para desviar do verdadeiro caminho, da verdade. E nós somos sujeitos ao pecado, a cair, a desviar da verdade por causa da mentira. E quem é o pai da mentira? É o demônio, que tenta desviar do foco, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a nossa fé. Uma vez que a gente fica fraco na fé, temos tendenciosamente a cair nos erros, no pecado, a morrer espiritualmente. É essa morte que a palavra de Deus fala, uma vez que a gente consente com o pecado. E quando a gente se deixa dominar, ser escravo do demônio, nós temos a tendência a sermos condenados por causa do pecado que ofusca a graça de Deus em nós. Quando estamos mergulhados no mal, amarrados, e sem a graça de Deus a gente não consegue. É lamentável saber que algumas pessoas chegam até a dizer: padre, eu ia me confessar na próxima semana, aí eu já tinha cometido um pecado, aí continuei a pecar mais ainda, porque eu sabia que eu ia me confessar. Olha a malícia. E se morresse? Eu disse até para essa criatura: ainda bem que tu não morreu logo, porque se tivesse morrido, imagina só, acumulando um monte de pecado. Então, o pecado é que nos separa de Deus, sobretudo o pecado mortal, que é o mais grave. O venial você pode, na Santa Missa, ser perdoado com a contrição sincera, que muitos podem até se distrair, começar a cantar e nem pensar certamente nos seus pecados, no que tenha cometido. Então, já desde o início, no Antigo Testamento, foi o que nós escutamos, Deus, ele convocou, fez um chamado, escolheu alguns para ser sacerdote, ainda não era o sacerdote ministerial que nosso Senhor Jesus Cristo tinha instituído, para
anunciar a boa notícia, a salvação. Então Deus se utilizava de pessoas, de sinais para atrair, e as pessoas são convidadas a dar uma resposta de fé. Por isso diz o Salmo: proclamai o evangelho a toda criatura. Essa promessa se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo, que é enviado pelo Pai, e nós somos chamados a participar com Ele, através do batismo que nós recebemos, esta graça do alto. Por isso vai dizer São Paulo: buscai as coisas do alto. Não é as coisas da terra. As coisas da terra nos frustram, trazem decepções. A pessoa apegada às coisas da terra, as pessoas, as coisas, chegam até a adoecer. Como alguns dizem: padre fulano, cicrano, beltrano morreu, era tudo na minha vida. É por isso que vem as depressões, as frustrações, por causa do apego exagerado, doentio. Aí vem os sintomas emocionais, psíquicos, fisiológicos, as doenças psicossomáticas que vão somando em cadeia e trazendo consequência também para a nossa vida espiritual. Então nós temos que tomar posse verdadeiramente desta palavra de Deus em nossa vida. Como diz Jesus: felizes são aqueles que ouvem e colocam em prática. É preciso aplicar, não só ouvir como ouvido de mercador. A palavra precisa gerar frutos em minha vida. Eu preciso me decidir por causa de Jesus. Por isso, na leitura que nós escutamos da carta aos Hebreus, veja só: irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Então, não esqueçam das palavras de Deus. Não deem ouvidos ao demônio, mas à voz de Deus. Não esqueçam. Procurem cultivar no coração como Maria, que guardava todas as coisas em seu coração. Ela é a arca da aliança. Nossa vida é templo do Espírito Santo. E esta palavra em nós precisa produzir fruto. Por que ela não produz fruto? Por que muitos não mudam de vida? Por que muitos ainda às vezes continuam até na sem vergonhice? Porque não deixam que essa palavra produza fruto. Não aplicam na sua vida. Existem pessoas que sabem até que precisa renunciar a tais pecados, a mudar o comportamento, mas continuam como aquela pessoa que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim. É uma síndrome, é uma doença. E às vezes, quando a pessoa está contaminada demais pelo pecado, ela não consegue ver a verdade de modo espiritual por causa do mal que está impregnado. E sem a graça de Deus nós não conseguimos nos libertar. Por isso que nem todos se salvarão, só alguns vão se salvar. Perguntaram a Jesus quantos se salvariam. A gente imagina que todos que morrem vão para o céu, e não é assim que funciona. Nem todos vão para o céu. Uns vão subir, outros vão descer. E o julgamento é imediato, o juízo particular. Veja aquele ladrão, fez tudo de errado, cometeu atrocidades, infortúnios, mas arrependeu-se. O bom ladrão chamado. Eu tive até a oportunidade agora na Itália, lá na casa onde era da Santa Helena, tem lá o madeiro ainda, que ele foi colocado, né? Um pedaço do tronco ainda existe, está lá. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres
no teu reino. Aí Jesus diz o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, no céu, ainda hoje. Então o julgamento é imediato. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, quem não viver a fé. E a fé não é questão de sentimento, sentimento é momentâneo, passa. Ah, eu te amo, eu sou capaz de dar a vida por ti. Aí trai depois, deixa. É momentâneo. A fé é uma questão de obediência à palavra de Deus, ser verdadeira. Eu amo, se eu sou capaz de dar a vida. Vocacionado, chamado por Deus, ele precisa estar disposto a dar a vida para seguir Jesus. O Padre, na sua resposta, diariamente, quem é casado, quem é consagrado, como batizado, nós somos chamados à santidade. Santidade, em outras palavras, o que é? Ser bom, ser honesto, ser justo, buscar ordenar na vida aquilo que está desordenado. Porque existem situações em nossa vida que está em desordem. Existem pessoas desordenadas, por exemplo, afetivamente, que pecam de forma desmedida com pornografias, no matrimônio ou na vida de solteiro, inclinados à sexualidade. Pessoas desordenadas psiquicamente, no comportamento, no relacionamento com as pessoas, dando coice nos outros. Reza, reza, mas pro cão só falta o rabo. Por causa dos coices que fica dando nos outros, com grosseria. Parece muito piedoso, muito piedosa. Ô, bichinho, tão santinho, né? Tão santinho. Mas o comportamento é incoerente com a palavra de Deus. Existem outros que são desequilibrados psicologicamente. Então é preciso a gente colocar ordem na casa. Jesus nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com Ele. Olhar para Jesus, deixar-se tocar pelo seu amor, deixar-se ser curado, porque muitos de nós carregamos traumas, doenças ocultas, e nós precisamos de libertação, mas eu preciso também querer. Tem gente que sabe que está no erro, sabe que está às vezes em pecado, mas não quer ser curado. Por isso que Jesus, ao permanecer diante do doente, ele perguntava: o que queres que eu faça por ti? Ao doente: eu quero ser curado, eu quero ver de novo, eu quero vida nova. E a pergunta é: você quer uma vida nova? Você quer viver o céu? Quer se salvar? Nosso Senhor tem uma proposta. Ele não impõe, Ele propõe. Vinde ver. Nem todos vão se salvar. Façam todo esforço para entrar no reino do céu. Essa foi a resposta de Jesus. Porque muitos vão tentar e não conseguirão. Será que se eu morresse hoje eu ia para o céu? Se pergunte você mesmo. Será que se morresse hoje? Porque a vida é um sopro. Amanhã podemos não estar aqui. Amanhã pode ser qualquer hora, qualquer momento. Quantos que morrem hoje em dia de modo súbito, rápido? Será que estava preparado? E nós não podemos fazer juízo de valor quem está no céu, quem está no inferno, quem está no purgatório. Mas enquanto estamos a caminho, precisamos viver como pessoas ressuscitadas. Pessoas que estão buscando ser fiéis, honestas. Porque a pessoa pode muito bem estar rezando, comungando na igreja, e lá fora está roubando, está sendo corrupto, está sendo desonesto. Não, é só uma mentirinha, não tem nada não. Entende?
vivendo como casado, às vezes com a namorada, tendo suas relações pecaminosas. Não tem problema não, depois eu me confesso. E assim a gente vai querendo enrolar, embromar. Mas Deus conhece nossos corações, como diz a palavra. Deus é justo, é misericordioso, mas é justo. Como diz aquela canção, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. São João da Cruz, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Se usamos de misericórdia, se formos verdadeiramente justos, porque nosso Senhor vai dizer, não sei de onde sois, vão dizer, mas Senhor, a gente estava nas praças, lá no Forquilha, participando da missa, escutamos o Padre Arivaldo, naquele domingo, já pensou? Aí diz a palavra, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Veja, então é preciso praticar a justiça, ser fiel, buscar agradar a Deus, não as pessoas. São João da Cruz vai nos ensinar que existe 3 inimigos da alma. O primeiro, não de forma ordenada, mas os 3 é o mundo, é o demônio e somos nós. E o pior deles sou eu. O mundo está aí com as suas alternativas. Eu não sou obrigado a seguir as modas. As criancinhas lá em Fátima, Nossa Senhora falou sobre isso a elas, em relação até às modas do mundo. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Pegando corda dos outros. O demônio tenta, mas eu não sou obrigado a compactuar, eu posso consentir ou não. Eu tenho a responsabilidade de aceitar ou não. E a gente pode combater com a palavra de Deus renunciando. Como ensina nosso Pai São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, é a cruz de Jesus que me ilumine. Não o pecado, que é escuridão, que é morte. Não seja o dragão meu guia, que Satanás não guie meus passos, minha mente, meu pensamento para cometer o mal. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Ai, padre, eu começo a olhar umas imagens na internet, aí me leva ao pecado. Pois não olhe não. Jesus disse, né? O que é que te leva a pecar? É o olho, é a boca, corta, arranca. Ai, padre, ela fica me escrevendo. Bloqueia essa criatura. Isso não vem de Deus. Bloqueia, afasta. Entende? Evita, fuja, não alimente más inclinações para não pecar. Às vezes a pessoa é casada, aparecem as tentações com outras pessoas para tentar destruir aí o matrimônio, a sua vida de consagrado. E a gente precisa ser forte no Senhor. Por isso que o versículo 12 da palavra vai dizer, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, não se extravie o que é manco. Tem muita gente mancando, sendo levado, conduzido ao pecado, ao mal. Cuidado, atenção, para não pecar, não adulterar, não desviar do caminho de Deus. É preciso fazer como Santo Expedito, hoje, quando levantou a cruz, disse, hoje, como diz a palavra, hoje minha casa, né? Serviremos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Deus, a Jesus, deixar dominar, tocar por esta palavra. E ele pisa no corvo, que tem lá crás. Vocês já viram na imagem de Santo Expedito? Crás é amanhã. Crás. O pássaro apareceu falando. O demônio que ressoa. Não, deixa para amanhã. Peca mais um pouquinho, né? Amanhã tu se confessa. Não. Então, afasta-te de mim, Satanás. Nunca me aconselhes coisas, é mal que tu me ofereces. Bebe os teus venenos.
Para que Cristo possa reinar, como ensina São Luís Grignon de Montfort, Cristo precisa reinar em nossos corações. E Ele reina quando eu permito, quando eu me abro à graça de Deus, quando eu tomo posse e evitar aquilo que é do mal. Porque existe entre nós forças ocultas. Uma senhora veio conversar comigo, aí arrependida do seu erro, porque tinha ido nessas criaturas que rezam, né? Aí disse, padre, eu cheguei lá e tinha 3 portas. Aí eu pensei, eu vou rezando. Como muitas vezes a gente faz, né? Vai na casa de alguém ou vai fazer uma caminhada, eu vou rezar aqui um pouquinho. Ela foi. Aí tinha a primeira porta, ela rezou o credo. Aí foi, tinha a segunda porta, rezou o Pai Nosso. E na terceira porta, Ave Maria. Quando chegou lá, a mulher quase bate nela. Como é que tu chega aqui e já vem rezando? Quebrou todas as minhas energias, minhas forças. Olha só o poder que tem a oração. Um credo, um Pai Nosso e um Ave Maria. E às vezes não se dá conta disso, como é poderosa a oração quando a gente invoca as forças celestiais. Deu vontade de dizer ainda para ela, bem feito, podia ter te dado uma pisa para tu aprender. Então, vai procurar o que não deve. Né? Às vezes a pessoa quer um resultado imediato, uma cura. Não acredita muitas vezes na Eucaristia. Se acreditasse, não deixava de comungar. Prefere, às vezes, servir ao demônio do que a Deus. Como uma pessoa me procurou, padre, você sabe, eu estava namorando, aí eu podia confessar, comungar, mas agora a gente resolveu morar junto, aí eu não posso comungar, não posso confessar, eu acho que ela queria que eu desse um jeitinho e absolvesse. Aí eu disse, muito bem, agora você não pode, né? Eu não posso absolver, você vai deixar, eu quero dizer, então por causa de uma pessoa, você está dizendo o quê? Eu prefiro essa pessoa do que Jesus, do que o sacramento. Eu prefiro viver no pecado do que na graça. Você está dizendo isso? Ela tomou um susto, às vezes a pessoa não se dá conta. E é isso que o demônio quer. Nos tirar da verdade para viver num caminho de mentira, de aparência, e a gente ser condenado ao inferno. Porque o inferno existe. Para quem não quer viver a vida em Deus. Para quem não quer viver a fidelidade. Aí a pessoa acha que a missa vai salvar. Quando a pessoa vai celebrar a missa, eu acho que a pessoa já está no inferno, porque é de imediato, né? E aí não é a missa que vai salvar se a pessoa não teve uma atitude coerente. Viveu de forma indecente, na traição, não se confessava, porque dizia que o padre é pecador, então não se confessava, mas estava na missa. Não rezava, aí celebra a missa, aí está no céu. Será mesmo? Né? Vivendo de forma tão incoerente, tão indecente, tão devasso. Não é assim que funciona. Igual aquele padre falando tão bonito do morto, aí a mulher dele estava com uma criança, vai olhar se é teu pai mesmo que está ali. Né? Então, é preciso, de fato, obedecer antes a Deus. Não é Deus que condena e manda para o inferno, são as atitudes. Está aqui a palavra dizendo, olha o que Jesus diz. Fazei todo esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não é? Então tem gente que precisa acordar, sobretudo aqui na missa. Tem gente aí dormindo. Né? Precisa estar vigilante, atento, para não se desviar do caminho, porque Nosso Senhor vai dizer no versículo 28, e ainda tem gente que diz que o inferno não existe. Não, padre, o inferno não existe, Deus é amor, não vai mandar não, é as atitudes. Olha só o versículo 28, se eu negar até o inferno, eu estou negando a palavra de Deus. E São Jerônimo vai dizer, ignorar as sagradas escrituras é ignorar a Cristo. Eu não posso ignorar. Olha só, versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, com todos os profetas no reino de Deus. Foi o que aconteceu com o rico opulento. Estava lá nos tormentos, conhecia Lázaro, o pobre Lázaro, e disse,
Pai Abraão, manda Lázaro refrescar a minha língua, que eu estou aqui nesse tormento. Aí o pai Abraão, olha, nem se eu quisesse daria certo, porque quem está aí não vem para cá. Quem está no inferno, acabou, lascou. Não tem mais jeito de ir para o céu, não. Então, por isso que a gente tem que se esforçar para não ir para lá. Por isso que a gente tem que rezar, fazer penitência, sacrifício, tá entendendo? Ser fiel, buscar ser honesto, praticar boas obras, fazer sem interesse. Tem gente que faz as coisas com interesse. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que ele vai me dar também depois. Né? E se não der, arrumaria. Então, com interesse. Não, eu quero a missa tal, porque eu estou pagando, né? E eu dou o dízimo, não sei o quê, eu quero desse jeito. A pessoa vai com interesse, né? Então, não é assim que funciona. Aí ele lá, pois avisa lá meus familiares para que não venham para esse lugar de tormento. Aí o pai Abraão, não, eles têm lá os profetas. Está lá o padre João Paulo falando no Forquilha, está o padre Arivaldo aqui, acolá em Forquilha também. Né? Tem um missionário, tem um diácono, como é teu nome? O diácono Márcio, né? Se a pessoa vai mudar, aí tem que... É você que tem que mudar, não é uma mágica. Mas a pessoa pensa que é uma mágica. Padre, reza aqui para mim, que eu acho que o fulano tal colocou uma macumba em mim, eu estou assim meio desorientado, reza para ver se sai. Né? Às vezes a gente fica maldando dos outros que botaram a macumba. Né? Então a gente tem que rezar, não é nem para os outros nos fazer mal, porque a gente também pode fazer o mal aos outros. Pode ser grosseiro, pode ser uma pedra de tropeço. Eu mesmo posso cometer uma atrocidade. Então, todos nós estamos sujeitos ao pecado, ao erro. Padre, mas fulano tal vai ali, ó, vai à missa e faz tudo errado. Você já está errando também, falando dos outros, julgando. Então, cada um cuide do seu processo, avalie a si próprio. Como é que eu estou vivendo a minha fé? Entende? Isso é pessoal, a conversão. Eu preciso firmar meus pés no Senhor, porque diz a palavra, últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Eu poderia falar mais, né, como galinha d'água, mas eu vou concluir, para que a gente possa, com esta palavra, avaliar como é que está o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos. Porque às vezes com Deus está bem, mas com os irmãos... Como aquela mulher que disse, padre, eu estou com tanta raiva dela, que eu estou com gosto de sangue na boca. Chagas abertas. Tomara que não tenha morrido com essa raiva, né? Porque como é que se salva desse jeito? Né? Com a vontade de matar alguém, com ódio no coração, com ranço, né? Com os acochos. Tem gente que diz, padre, eu estou sentindo uns acochos, uma raiva, né? Esses acochos aí precisam desafrouxar. Precisa viver na graça de Deus, então... Às vezes a pessoa entra em comunhão com Deus, mas está em divisão com os irmãos. Misericórdia. Não é assim que funciona, não. Então vamos pedir a graça ao nosso Senhor, que torne o nosso coração semelhante ao dele, de carne, para que a gente possa viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs, os internautas que nos acompanham, que nos escutam. Faça também sua avaliação, seu exame de consciência, para que durante a semana a gente possa aplicar essa palavra em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.